Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia, Roxane e ouvintes da Rádio USP. A postura da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, foi tema de uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na tese de doutorado, A Igreja Universal e o Espírito da Palhota, análise dos discursos religiosos e políticos da Igreja Universal do Reino de Deus no sul de Moçambique, o antropólogo Silas Fiorotti investigou o posicionamento da igreja em solo africano. Bom dia, Silas, seja bem-vindo aqui aos Novos Cientistas. Bom dia, Quinto, bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para compartilhar minha pesquisa. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada por você vir pessoalmente aqui no nosso estúdio, Silas. Tá certo. Silas, a minha primeira questão é a seguinte. Aqui no Brasil, a Igreja Universal chegou ao ponto de ofender algumas religiões de matrizes africanas. Mas na sua pesquisa, você observou que o posicionamento da igreja lá em Moçambique é diferente? Olha, eu diria que sim. O posicionamento é diferente, da Igreja Universal é diferente em Moçambique. Mas é um posicionamento que ele está dentro de um quadro mais amplo de maleabilidade da igreja, né? Então, a Igreja Universal ela vai aprendendo ao longo dos anos a se relacionar da melhor forma com os mais diversos contextos, né? Então, pensando ali no sul de Moçambique, os dados da minha pesquisa indicam que houve assim um aprendizado da Igreja Universal e ela foi mudando sua abordagem em relação a outras práticas religiosas muito difundidas e muito aceitas pelas populações, né? Práticas religiosas ditas tradicionais e práticas das igrejas zionistas, que são igrejas africanas ali. Então, ela vai aprendendo a lidar ali com os contextos. Interessante. Se o Quinto me permite, minha curiosidade, Sim. Silas, o que é que motivou você a buscar, então, a ampliação? A gente sabe que ela se ampliou no mundo todo, ou de lá para cá, né? O Brasil está nesse processo de expansão da igreja. Mas o que te motivou a estudar a participação da IURD lá em Moçambique? Então, primeiramente, eu participei de projetos de pesquisa ali no Centro de Estudos Rurais e Urbanos, ali na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E nos projetos de pesquisas eu entrevistei religiosos moçambicanos, evangélicos, e sempre vinha à tona a questão da relação dos moçambicanos com os antepassados, né, com os espíritos ancestrais, com questões culturais. E esse é um aspecto, né? As igrejas em Moçambique elas estão preocupadas em desenvolver práticas cristãs chamadas inculturadas, né? Que supostamente respeitam e valorizam aspectos culturais e práticas culturais. Então, a questão que se impôs foi assim, como que a Igreja Universal se insere nesse contexto, né? E também pensando a IURD aqui no Brasil. Olha, aqui diversos estudos apontaram que ela promove a guerra espiritual, né? Ela demoniza as divindades das religiões afro-brasileiras. Então, como que a IURD ela se relaciona, a pergunta que eu me coloquei, né? Como que ela se relaciona com os espíritos lá em Moçambique, com as práticas religiosas tradicionais, com essas igrejas que estão preocupadas com um cristianismo enculturado. Então, a minha motivação foi tentar responder essas questões, né, no doutorado. É uma questão até de ordem prática, digamos assim. É comum vermos num culto da Igreja Universal aquela prática me ajuda aí, aquela prática em que eles dizem que tiram o demônio do corpo da pessoa. O exorcismo. O exorcismo. Isso. É exorcismo mesmo. E em geral eles dizem que esse demônio
pode até ser oriundo de uma macumba, digamos assim. Em geral, eles dizem isso, certo? Sim. Agora lá, que é uma região onde uma região que é o berço da cultura africana, é o berço da religião africana. Essa atitude também existe? Esse exorcismo também existe? Como é que funciona isso lá? Então, uma das minhas hipóteses é que é o seguinte, a Igreja Universal ela se implantou e foi se desenvolvendo em Moçambique e durante alguns anos ela cometeu alguns atos que a gente pode chamar de atos de insensibilidade cultural. Então, ela começou a combater todo e qualquer tipo de espíritos ali do contexto ali religioso e práticas e tal. E houve alguma rejeição da população, né? Então quer dizer, ao longo dos anos, ela foi aprendendo a lidar com isso, com essa rejeição, e a minha hipótese é que ela mudou a sua abordagem. Para sobreviver, né? Isso você está dizendo. E tal. Em 2006 tem um caso que um pastor brasileiro lá num templo da Universal, ele começou a usar nas campanhas religiosas, nos rituais, caixões para enterrar os problemas, né, dos crentes, né? Então as pessoas depositavam no caixão os problemas escritos em papéis e aquilo foi considerado tabu, né? Então diversas pessoas protestaram contra aquela atitude. Não foi bem aceito. Não foi aceito. E outra coisa que não é aceita ali no sul de Moçambique é o combate aos espíritos ancestrais. Que os espíritos ancestrais são espíritos familiares que toda pessoa carrega. É um espírito que ele mora, né, junto com as famílias. São espíritos familiares. Então, a IURD, isso é o que os dados da minha pesquisa indicam, ela não combate abertamente esses espíritos ancestrais. Ela só combate abertamente os espíritos estrangeiros, os espíritos de fora, que também já são combatidos ali pelos curandeiros, com tratamentos tradicionais e tudo, né? Ou pelas igrejas africanas. O Silas, e você acompanhou lá mesmo? Você foi até... Como é que você fez essa pesquisa? Olha, tem toda uma dificuldade, né? Eu focalizei aí analisar materiais escritos, programas de rádio, de televisão da Universal em Moçambique e dos seus líderes, mas eu tive que passar um tempo lá para averiguar, né? Tinha diversas hipóteses, então eu passei 30 dias em Maputo para recolher o material e alguns evangélicos foram fundamentais, que me ajudaram lá a me locomover, com a hospedagem e tudo, e até com a língua, né? Porque lá se fala muito a língua xangana no cotidiano e nas igrejas. Então, lá nesses 30 dias eu consegui fazer diversas entrevistas com ex-membros da Igreja Universal e participei de algumas reuniões da igreja, né? Gravei algumas reuniões da igreja. Quando isso exatamente? Em que ano? Em 2015. 2015. Ok. Um outro aspecto que você aborda na sua pesquisa, Silas, é o seguinte: a questão de que essa postura acaba beneficiando a igreja politicamente? Sim. Eu acredito que é o seguinte: a Igreja Universal ela não quer ser vista ali em Moçambique como uma igreja estrangeira, como uma igreja que só enfatiza a teologia da prosperidade, que desrespeita a cultura. Então ela o que ela quer? Ela quer ser considerada uma igreja que também valoriza a cultura, né? Então que promove a paz, a pacificação que respeita outros grupos religiosos.
e que apoia o governo, né? Então, essa postura dela de não combater espíritos familiares, espíritos ancestrais, não combater a família que é da cultura ali moçambicana, isso ajuda ela a ser mais aceita, né? Ali no contexto e politicamente também, né? Porque ela busca sempre essa aproximação com o governo e tal. Ela convoca os crentes para participarem de cerimônias cívicas, né? Que muitas vezes as cerimônias cívicas são esvaziadas porque os governantes não têm aquele prestígio. Então a Universal ela convoca os crentes e enche, né, as cerimônias cívicas e tal. Isso é interessante, Quinto. Eu ia perguntar justamente isso quando você colocou, Silas, se ela conseguiu abrir espaço por poder político. A gente sabe que hoje não é só uma questão de disseminação da religião, dos aspectos religiosos e culturais, ou da instituição, a igreja, mas é também um espaço, uma busca pelo poder político. Sim. Tem essa estratégia aí de apoiar o governo, quem está no poder, isso a gente pode comparar também com o caso brasileiro, né? A Universal, antes do governo Lula, ela tinha uma posição como os evangélicos tinham de demonizar a esquerda, né? Depois na candidatura de 2002 ela se aproximou ali, né, do um Lula mais amigável, o Lula paz e amor. Então ela se aproximou do governo Lula e depois do governo Dilma, e quando o PT perdeu a sua base, ela também deixou de apoiar o PT. Eu acho que em Moçambique ela tem um pouco essa estratégia de apoiar o governo, mas ela também deixa um espaço para, digamos assim, em algum momento também poder sair para apoiar partidos de oposição, né? Lá em Moçambique está num processo de descentralização política. Então ela pode buscar, de repente, apoios políticos locais, né, com outros partidos. Uma outra questão. Já estamos em cima da hora aqui, Silas. Há quanto tempo a Igreja Universal está naquele país? Ela se concentra mais no sul, onde você fez a pesquisa. E eu queria também saber quem foi o seu orientador nesse estudo, por favor. Sim, então, ela está mais concentrada no sul, sim. Ela começou a sua atuação em Moçambique em 92. Hoje, ela, ali na capital e na região metropolitana, ela tem aproximadamente 80 templos abertos, né? No país todo, eu acredito que são 200 templos. E ela se concentra mais nas cidades grandes, né? Então, ali na região metropolitana tem Maputo, tem Matola, que é uma outra cidade grande, Boane, Marraquene. Então, nas capitais maiores, Beira, Nampula, né? Mas eu acredito que são aproximadamente 200 templos. E meu orientador foi o Wagner Gonçalves da Silva, um antropólogo. Tá certo? Ok, Silas, muito obrigado pela sua presença. O Silas gostaria de deixar aqui rapidamente o contato dele, o e-mail, para quem se interessar pelo tema. Tá certo, eu agradeço o espaço e em breve a tese vai estar disponível no portal das teses. E se alguém quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é silas.fiorotti, com 2 T's e I, @gmail.com. Repete, por favor. silas.fiorotti, com 2 T's e I, @gmail.com. Muito obrigado, Silas, pela presença. Obrigado, Roxane, obrigado aos ouvintes da Rádio USP, obrigado, Márcio Ortiz, e na quinta-feira que vem tem mais. Até lá. Até lá. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.